Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal conversando sobre sexualidade. Meu nome é Carlos Farias e o assunto de hoje vai ser em relação ao preservativo masculino. O preservativo ele é um dos métodos contraceptivos mais indicados para os casais. E por que isso, né? Porque ele é o único método contraceptivo que vai estar prevenindo essa questão das infecções sexualmente transmissíveis, do HIV e da gravidez. Sendo que a maioria dos outros métodos eles acabam prevenindo somente essa questão da gravidez, né? E aí as pessoas acabam ficando vulneráveis em relação a essas infecções. Então, o preservativo, ele vai ter essa autoproteção, de estar prevenindo as duas coisas ao mesmo tempo. E antes da gente começar o vídeo, eu vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês, que eu acho que é bem interessante a gente trabalhar um pouquinho em relação a isso. Porque o que as pessoas utilizavam, antes da camisinha? Então, era meio estranho, mas era da onde surgiu essa ideia de fazer um preservativo para as pessoas poderem se prevenir. Mas naquela época, elas já tinham o hábito de utilizar, era tripa de animal, intestino de animal, para poder revestir ali a sua estrutura do pênis, para que as mulheres, não corressem o risco de engravidar. Então, esse era, a forma que se utilizava, de prevenção antigamente, antes do preservativo, o que eles chamavam de condom. Os americanos ainda utilizam, essa palavra, como preservativo, mas na antiguidade era essa forma de poderem se prevenir. Então, o preservativo masculino, ele é considerado um dos métodos mais eficazes? Será? Na verdade, nenhum dos métodos contraceptivos é considerado 100% seguro. Todos os métodos contraceptivos vai ter a sua falha de eficácia, tá? O único método que é 100%, eficaz é o não fazer, mas esse na verdade a pessoa não quer, né? Todo mundo quer ter ali o seu prazerzinho, mas de uma forma segura. Então, nós temos aqui o preservativo masculino, tá? Esse daqui ele é distribuído gratuitamente na rede pública. Uma das coisas, que a pessoa sempre tem que cuidar antes de utilizar o preservativo é a questão da data de validade, tá? Por quê? Se estiver fora do prazo de validade, o que pode acontecer? O material do látex, ele pode acabar ficando ali, com o material vencido e aí não vai ser apropriado, ele não vai suportar a penetração e vai acabar se rompendo. Então, antes da colocação do preservativo, da utilização dele na hora da prática sexual, a pessoa ela tem que ter alguns cuidados. E o que são esses cuidados? Então, primeiro, sempre cuidar essa questão da data de validade, depois cuidar a forma como se abre e também a pessoa tem que ter esse cuidado de onde armazena, onde guarda o preservativo masculino. O homem, ele tem o costume de guardar o preservativo masculino dentro da carteira. E a maioria dos homens, que deixa dentro da carteira, tem o hábito de colocar a carteira no bolso de trás. E isso é aconselhável? Não. Por quê? Toda vez que ele vai lá, coloca a carteira no bolso de trás, no momento que ele senta, o peso do corpo dele está pressionando a carteira e a carteira está pressionando o pacotinho da camisinha. E isso pode fazer com que estoure, com que abra esse pacotinho aqui da camisinha, do preservativo. E no momento que ele começa a entrar aqui para dentro, ele acaba danificando esse material do látex. E aí quando ele vai chegar lá naquela oportunidade de ter a relação, ele vai utilizar o preservativo e o que vai acontecer? A camisinha vai acabar se rompendo, porque não vai suportar essa penetração. Então colocar dentro da carteira não é muito aconselhável. Se a pessoa quiser deixar dentro da carteira, até pode, mas desde que ela utilize ali nos bolsos laterais, na mochila, em outro ambiente, mas não ponha, não utilize a carteira no seu bolso de trás para não ter esse risco de romper o preservativo. E qual é a forma mais correta, de se abrir o preservativo? Às vezes, a pessoa na hora da tucanação ali, que tem aquela oportunidade de ter a prática sexual, o cérebro masculino às vezes acaba circulando somente uma coisa dentro da cabeça, É só aquilo assim, penetração, 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 penetração. E aí a ansiedade acaba sendo tão grande que o cidadão vai lá e abre o pacotinho de qualquer forma, tá? Às vezes abre com dente, pega uma tesourinha, uma faquinha, um estilete, alguma coisa, um instrumento cortante, perfurante, para poder a camisinha. E isso pode? Não. Por quê? Porque no momento que for, utilizar ali os dentes para abrir, isso pode acabar beliscando, o preservativo, e aí depois na hora da penetração vai ser a mesma coisa do que nada. Se a pessoa pegar uma tesourinha ou uma faquinha, também pode acabar danificando esse material, tá? Então, qual é a forma mais correta de se abrir, A forma correta de se abrir o preservativo
é com os dedos. Então, por isso que ele tem, né, todo preservativo vai ter esses frisadinhos em cima e embaixo, que é para facilitar a abertura com os dedos, tá? Ó, a pessoa não precisa nem ter unha para poder abrir ali o pacotinho do preservativo. Então, todo preservativo, ele vai ter esse biquinho aqui, que é para poder armazenar, né, o sêmen. O que que o homem ejacula, né, o que que o homem libera em uma ejaculação? Então, na verdade, o sêmen ele é um conjunto de 4 secreções. Então, vai sair ali milhões e milhões de espermas, sai mais um líquido das vesículas seminais, mais um das glândulas de Cooper e mais um líquido da próstata. Então, esse conjunto aqui é chamado de sêmen, tá? E que depois vai ficar armazenado aqui nesse biquinho. Diz a teoria, né, que o homem ejacula equivalente a uma colher de chá. Mas a gente sabe que às vezes, dependendo do cidadão, né, ele acaba ejaculando equivalente a uma caneca de chá, né, porque acaba sendo tanta coisa que é assustador. Mas tem uns que são pobres também, né, saiu uma gota e meia, acabou a secreção. Mas, independente, né, se o homem tiver uma grande ou uma pequena quantidade, por segurança é sempre importante desenrolar mais um pouquinho ali do biquinho e sempre retirar esse arzinho aqui da ponta, tá? Então, o que que a pessoa vai fazer? Vai apertar a pontinha, dar uma enroladinha, e aí, para colocar o preservativo, o homem ele deve estar com o pênis ereto, tá? Às vezes, uma das coisas que a pessoa faz que é errado é quando ela tá ali iniciando a prática sexual e ainda não tá com, né, a sua estrutura ali do pênis bem ereta, né, e acaba, né, convencendo ali a parceira de dar uma brincadinha e isso e aquilo para dar uma estimulada, isso não é aconselhável. Por quê? Para, né, a pessoa poder se infectar por essas infecções sexualmente transmissíveis, basta o contágio de um órgão genital no outro, né, só encostar as duas regiões ali já é o suficiente para acabar se contaminando, né, ou transmitir para outra pessoa. Então, o preservativo, ele tem que fazer parte da relação sexual desde o início, tá? Então, começou ali as preliminares, já pega e já coloca a camisinha. Então, eu tenho aqui, né, um objeto, na verdade, né, para fazer essas demonstrações, né, de uma forma mais educativa e clara, tá? Que esse instrumento aqui, ele é um material, né, que é disponibilizado não, né? Quem acaba vendendo esse tipo de produto, né, é uma empresa chamada de Semina Educativa e eles fazem esses materiais para consultório, para poder ficar mais fácil ali durante, né, uma palestra, uma oficina, para que fique uma forma mais dinâmica, tá? Aqui embaixo tem uma seringa, tá? Porque ele vem junto com um sêmen artificial, tá? Então, esse material branco que tá aqui, tá? Ele é um material que vem junto porque esse pênis aqui, ele é um simulador, né? Onde se pode fazer ali a simulação da ejaculação. Então, para essa demonstração, acaba ficando, né, de uma forma bem mais dinâmica e mais clara para que vocês possam compreender. Então, né, a pessoa tá ali com o pênis ereto, ela vai colocar na glande, tá? E aí vai desenrolar até o final do corpo do pênis, tá? E aí, né, o cidadão pode ter a sua prática sexual ali com segurança, tá? Tem algumas pessoas que acabam pensando assim, né? Ah, mas se uma camisinha já é segura, eu vou colocar duas para ficar duas vezes mais seguro. Então, isso na verdade é uma coisa que não funciona. É somente um preservativo, tá? Se a pessoa colocar duas camisinhas uma em cima da outra, o material ele vai entrar em atrito, tá? E aí vai ser a mesma coisa do que nada. Então, um preservativo já é o suficiente, tá? Não vão fazer a besteira de utilizar dois ou mais. Então, colocou ali o preservativo, tá? E aí a pessoa vai ter, né, a sua ejaculação. Então, eu vou fazer aqui a simulação, né, de como ocorre a ejaculação, para que vocês possam compreender essa questão, né, do porquê que tem que retirar o arzinho da ponta. Então, se a pessoa, né, teve ejaculação, ele vai ficar armazenado aqui nessa região. E aí, se caso, né, a pessoa ela não fez, né, não retirou
o ar ali da ponta, imagina que vai ter que dividir o espaço do ar e mais do sêmen. E isso pode fazer com que, né, o preservativo acabe estourando na hora da relação. Então, por isso que é sempre importante, né, para aumentar a eficácia do preservativo, utilizar ele sempre de uma forma, né, mais apropriada ali, né, tendo esses cuidados. Aonde guarda o preservativo, a forma como se abre, a data de validade e essa questão de estar retirando ali o arzinho da ponta. O homem ejaculou uma vez, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que retirar o preservativo, tá? Sempre cuidando ali para não ter o risco de escorrer os espermatozoides, né? O sêmen. E aí, retira, dá um nozinho e joga fora. A gente sempre, né, durante as palestras, orienta as pessoas de pegarem e colocar o preservativo na lixeira. Porque tem algumas pessoas que têm o hábito de pegarem e colocarem o preservativo dentro do vaso sanitário para puxar descarga, tá? Isso é uma coisa que a gente não aconselha porque acaba, né, prejudicando a questão do meio ambiente. Então, a pessoa utilizou o preservativo, tem que pegar e jogar dentro da lixeira, tá? Então, nosso vídeo está quase no fim. Eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês, que entre o preservativo masculino e o feminino, a gente sempre considera que a camisinha feminina, ela protege mais em relação a essas infecções sexualmente transmissíveis do que a camisinha masculina. Mas para você saber essa resposta, você vai ter que esperar o próximo vídeo. Então, nosso vídeo está chegando ao final. E antes, né, de finalizar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, né, você pode ir lá compartilhar no Face para aquelas pessoas assim que você sabe que gosta de ir numa festa, né, curtir, aprontar todas e nunca leva o seu preservativo. Então fica aí a dica e até a próxima.